Tudo bem, pessoal? Nesse bloco, a gente vai falar sobre como o controle interno pode auxiliar o gestor que está à frente de uma prefeitura, de um estado, ou até mesmo no governo federal, melhorar o seu orçamento por resultados. Então, vamos lá. Então, o bloco 7 é sobre isso. Então, a gestão integrada do sistema de controle para a reorientação do modelo de orçamentação pública, o controle interno como peça-chave. Então, antes de avançar, preste atenção. A gente viu, lá no primeiro bloco, quando a gente falou sobre modelos orçamentários, que o orçamento base zero, o novo orçamento de desempenho e o parte, tem os três modelos têm uma característica em comum. Na fase de elaboração da LOA, você considera os resultados da avaliação dos gastos na gestão anterior, ou no ano anterior, ou de anos anteriores, de forma que na hora da alocação de recursos, você considera essas avaliações. Agora, se não tem avaliações, você vai considerar o quê? E aí, para ter as avaliações, é importante que o gestor, certo, que assessora prefeitos, governadores, ou gestores que têm poder decisório, ele sabe que está a seu dispor, porque quem executa as políticas públicas é o executivo. Então, quem está sob a disposição ou hierarquicamente subordinado ao chefe do executivo? O controle interno. Então, o controle interno ele é vinculado diretamente ao chefe do executivo. Então, ele é peça-chave nesse processo. Beleza? Avançando aqui. Então, de que forma o sistema de controle pode contribuir para o orçamento por resultado? Pesquise sobre as formas que o sistema de controle do seu ente contribui para o orçamento por resultados. Então, aqui a gente tem um ciclo das políticas públicas, temos uma demanda, temos um planejamento, a execução e monitoramento, a avaliação e a revisão. Aqui temos o artigo 74 da Constituição, que fala que o controle interno deve avaliar o cumprimento das metas, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão. Ou seja, o controle interno ele já tem a missão constitucional de fazer isso. Basta que o chefe do executivo cobre isso dele, exija isso dele e, ao ter acesso a esses dados, utilize na tomada de decisão. Isso é importante. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, a legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. E aí, no caso federal, a gente tem algumas formas que essa avaliação pode ser feita, quanto à eficiência, quanto à efetividade, quanto à eficácia, a gestão. Quais são essas formas? Existem várias, mas quais são as principais? Preste atenção. Então, você tem a auditoria de gestão, que geralmente é a auditoria anual de contas, que o cliente principal é o controle externo, mas o controle interno é que faz o relatório de auditoria e elabora o parecer e o certificado. Você tem a auditoria de avaliação de programas, que são operacionais, e a avaliação da área de gestão. Vamos começar de baixo para cima. Num dos vídeos anteriores, a gente citou um relatório sobre passagens. Passagens é uma área de gestão, porque é uma área meio. Se a gente estivesse avaliando um programa de governo como o Bolsa Família, como mobilidade urbana, seria uma auditoria operacional de programas. Então, eu posso estar avaliando áreas de gasto, comparando várias unidades. Eu posso estar avaliando programas, porque o programa geralmente ele passa mais de uma unidade. Ou, que é o primeiro caso, eu estou avaliando apenas essa unidade. Lógico que ao avaliar essa unidade, eu posso até avaliar uma parte do programa que é executado nessa unidade. Mas eu não vou extrapolar o programa que, às vezes, parte acontece aqui, parte acontece em outra unidade, porque o meu foco é unidade. Foi o que a gente viu, por exemplo, no orçamento de desempenho. O orçamento de desempenho a gente foca na unidade. Certo? Preste atenção. A auditoria de gestão, quem toma as decisões nas organizações são pessoas, não máquina, nem as próprias organizações. É importante que, na medida que se possui um planejamento estratégico bem estruturado, implementado, e que as decisões são colegiadas, dificulte-se as discricionárias do gestor máximo, que vão contra a razão de ser da organização ou prejudicam os resultados, logrem êxito. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Quer dizer o seguinte, quando você tem um planejamento estratégico bem definido, quando você toma as decisões de forma colegiada, com alta administração, e não apenas com base no dirigente máximo que manda e desmanda, que é até possível isso não é salutar, porque, na verdade, você pode
adotar ações que não logrem o êxito necessário pensando na organização. Então, eu digo uma coisa, quando a organização ela implementa o planejamento estratégico, é muito difícil, eu nunca vi isso acontecer, um próximo gestor vai lá e abole o planejamento estratégico. Ele pode não dar a mesma importância, mas ele não vai numa canetada extinguir o planejamento estratégico sem colocar algo no lugar, porque ele vai se comprometer com aquilo. E se o planejamento estratégico, na gestão daquele dirigente máximo, chega a época de renovar, ele não tem como não se inserir no processo. Ele vai ter que, pelo menos, aprovar isso. Então, o que é que eu digo? Eu digo que algumas ferramentas de gestão que a gente viu aqui no nosso curso, elas causam constrangimento de serem extintas. Elas não são mais extintas. Elas podem até não ser usadas para tomar decisão, mas elas vão ser usadas de um jeito ou de outro. Ou elas vão ser mantidas, mas elas não vão ser abolidas. E o planejamento estratégico está nessas aí. A auditoria anual de contas realizada no âmbito do controle interno visa verificar as informações prestadas pelos administradores públicos federais, bem como analisar os atos e fatos da gestão, com vistas a instituir um processo de prestação de contas que subsidiará o julgamento do TCU. Vamos avançar aqui. E aqui está um exemplo de um relatório. Isso aqui está disponível na internet, não tem nenhum segredo. Isso aqui é de 2015. Isso aqui é o relatório da ANP. Então, tem um relatório, tem uma análise gerencial, depois você tem uma conclusão aqui no final, certo? Depois você tem um certificado, que você certifica se aquele gestor está regular, irregular ou com ressalva. Então, a auditoria de gestão, ela foca na alta administração, o primeiro e segundo escalão, o primeiro nível e o segundo nível, o dirigente máximo e o seu substituto. Se a gestão dele foi regular, regular com ressalva ou irregular. Eventualmente pode permear algum programa? Pode, mas o foco não é programa. Pode eventualmente fazer uma rasa-quarteirão em contrato de terceirização? Não, não é o foco. Não pode, porque o foco não é esse. Programa, vai analisar o programa completo? Não vai, porque você está focando nos atos de gestão. E geralmente um programa perpassa várias unidades para você avaliar uma gestão, por exemplo, como compra de passagens, equipamentos de TI, não adianta você olhar só uma unidade. Você tem que ter um corte, o quê? Transversal amplo, o que a gente viu, por exemplo, em dados em painel. Você não pode pegar só uma unidade, você tem que pegar várias unidades para tomar uma decisão melhor, para ter um resultado mais consistente, sustentável. Avaliação de programas. A metodologia utilizada na CEJU visa a execução de programas federais, o alcance, objetivos e adequação de seu gerenciamento, tendo as seguintes fases: mapeamento das políticas públicas, hierarquização, priorização das ações de governo. Então, basicamente, são selecionadas as políticas públicas todas, você hierarquiza os programas, depois prioriza. Em cima das ações prioritárias, é feito um arrasa-quarteirão de ponta a ponta naquele programa. Óbvio que não tem mão de obra ilimitada, não dá para você analisar todos os programas temáticos, todos os programas do governo. Então, ano após ano, você vai selecionando alguns. O ideal é que, ao final de 4 anos, você tenha perpassado todos os programas do PPA. Mesmo assim, nem sempre isso é possível, mas é o sonho de consumo. Com isso, se permite ao controle interno mapear as políticas públicas e estabelecer, a partir de critérios de materialidade, relevância e risco, um ranking dos programas de governo, muito parecido com o PARTE. O PARTE você ranqueava, a diferença é que no PARTE você tem uma autoavaliação por parte do gestor, e aqui não tem. Aqui é uma avaliação do controle interno, que vai apenas hierarquizar e selecionar os programas, mas é uma ideia que dá para ser aproveitada usando aquela ideia do PARTE que a gente viu logo nos primeiros blocos. Para cada ação de governação priorizada, desenvolve-se um estudo acerca de sua forma de execução, define-se questões estratégicas que serão respondidas ao longo da avaliação. Após o detalhamento da abordagem de avaliação, as verificações e logs são sempre realizadas e ocorre a consolidação e análise das verificações por meio de relatórios de acompanhamento. Por fim, ocorre um ciclo de monitoramento das providências adotadas. Para cada programa acompanhado, será elaborado um documento chamado RAV, Relatório de Avaliação da Execução dos Programas de Governo. Nos últimos anos, a CEJU avaliou programas como Bolsa Família, Saúde da Família, Expansão, etc. Os relatórios apresentam inicialmente o contexto da política pública e o seu funcionamento. Em seguida, o relatório apresenta a estratégia de avaliação, diagnóstico de controle interno e recomendações acordadas com o gestor. E, ao final, o documento destaca as melhorias. Então, é importante que esse RAV da CEJU, ele não é só recomendação, ele já vai com a recomendação e ele dá tempo para o gestor tentar se redimir ou tentar
implementar alguma das recomendações, se não todas, o que tiver ao alcance dele num curto prazo, para que o relatório seja publicado. E aqui está o fluxo completo, né? Então, começa aqui, né? Priorização, mapeamento, hierarquização, priorização, estudo das ações, questões estratégicas, aprovação da auto-administração na CGU, detalhamento, execução, resultados, monitoramento, aqui já começam os hacks, que é o relatório de acompanhamento, e depois o relatório de avaliação final. Aqui estão alguns exemplos de relatório de avaliação. Esse aqui é o 55, esse aqui é o 30, né? Esse aqui é do livro didático e esse aqui, equipamentos para oferta de água. E para fechar, pessoal, as metodologias que o controle interno tem à disposição e que sua prefeitura e seu estado podem usar perfeitamente, eu vou falar do último. Você tem aqui a auditoria da avaliação da gestão. Enquanto o foco da avaliação anterior eram os programas da área FIM, o foco da auditoria de avaliação de área de gestão são os gastos comuns a qualquer organização, são área meio, passagens, gastos com pessoal terceirizados. A meta aqui é que sejam identificadas as organizações mais eficientes e as menos eficientes. Na sequência, deve-se realizar um levantamento de quais práticas contribuem ou prejudicam para a qualidade do gasto. E aqui eu trouxe alguns exemplos. O primeiro, que é a aquisição de passagens aéreas, e aqui, gastos com a folha de pessoal. Ou seja, passagens aéreas, eu expliquei a questão da correlação, e gastos com o pessoal foram identificados pagamentos indevidos. Algumas organizações têm muito pagamentos indevidos, outras muito pouco, e aí foi explorado por que aquelas que têm mais pagamentos devidos, como é que está a estrutura de pessoal dela? Com certeza deficiente. Tá ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse último bloco do curso, certo? Espero que tenham gostado, tenham aprendido. O mais importante é que você tenha recebido insights, seja por meio dos vídeos, seja por meio do material escrito. Estou à disposição nos fóruns para tirar dúvidas, levantar questionamentos e, à medida que a situação sugerir novas ideias, eu posso incluir nos novos vídeos e posso incluir também no material disponível por meio de artigos, teses e etc. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo encontro.